Recebendo essa nossa convidada, que esteve aqui recentemente. A gente falou de cirurgia plástica de uma forma tão gostosa, de uma forma tão livre, e eu tenho certeza que é isso que te ajuda quando você está em casa, pensando, puxa, será que é pra mim? A gente tem que entender os pontos positivos, e eu acho que a doutora fala de uma forma muito legal. Mais uma vez, a cirurgiã plástica, a doutora Maria Paula Tanaka, bem-vinda. Tudo bem? Obrigada, Como Carol, você está, doutora? Ótimo. A gente adora suas ilustrações, eu já vou contar qual é o tema de hoje. A gente adora sua bonequinha, acho que também fica bem bacana para visualizar. E no fundo, falar de cirurgia plástica, porque eu estou elogiando a forma como você nos deu a entrevista na última vez, que muitas vezes, claro que os profissionais querem que as pessoas tenham a consciência e que topem fazer a cirurgia plástica. Mas você falou de uma forma que as pessoas vão pensar realmente, vão entender os critérios, vão entender a orientação, vão entender a indicação para ser sempre positivo. E isso é uma forma de ser honesto com quem está ali no consultório, principalmente com o nosso público. Sim. Não é verdade? Verdade. E hoje a gente vai para um tema que é um tema super delicado, mas que vai ajudar muita gente também. A gente vai falar da reconstrução, vamos dizer assim, ou de uma cirurgia envolvendo mamilos e areola, que tem muita gente aí que está descontente, né? Sim. A gente hoje basicamente vai falar de uma coisa chamada complexo areolo-papilar. Certo. Que é a areola, essa região aqui, e o mamilo, mais conhecido como o bico do peito. Tá. Uma das formas que podem incomodar uma boa parte, principalmente das mulheres, apesar de poder acontecer isso em homens também, que é a hipertrofia do mamilo. Quando o bico do peito ele começa a ter uma projeção muito alta, e isso pode causar algum certo desconforto, porque fica aquele aspecto que a pessoa sempre está com o mamilo muito aparente sob as roupas. Isso traz um desconforto, em grande geral, para as mulheres, importante. Mas por que isso acontece? Algumas mulheres vão ter geneticamente essa questão, outras podem desenvolver depois de uma amamentação, esse tipo de situação? O mais comum é genética, você tem isso geneticamente, uma propensão a ter o mamilo aumentado. Você pode ter isso mais acentuado após a amamentação e, eventualmente, quando você pode ter um processo inflamatório, que não é tão comum, ou o uso de algum medicamento, o mais comum é anabolizante. Pode acontecer, isso não é frequente, mas pode acontecer. Pode ser Então, essa possibilidade, dessa hipertrofia do mamilo, que você tem ele com a projeção extremamente elevada, então você pode fazer a redução e pode ser de uma forma só da altura, vai depender do diâmetro, quer dizer, da base do mamilo. Se ele é maior, se ele é menor, então a técnica ela vai variar conforme o tamanho de altura e base do mamilo. Você pode reduzir apenas a altura, que é feito desta forma, que você reduz a altura e faz uma incisão reduzindo só a altura do mamilo, e você, nesse caso, você vai preservar os canalículos, ou seja, a amamentação provavelmente não vai ser prejudicada. Era o que eu ia te perguntar. Tem alguns cenários aqui para eu te perguntar. Por exemplo, para aquela mulher que colocou a prótese no seio e que depois de um tempo, então, notou que esse mamilo cresceu. Há algum problema dela fazer essa correção tendo a prótese? Não é uma contraindicação? Não. Aliás, é uma indicação até de associação, porque às vezes você tem uma mama com pouco volume e você quer fazer a inclusão da prótese, e você pode aproveitar a cirurgia e fazer uma associação. A cirurgia de redução do mamilo, ela pode ser feita isoladamente, como uma cirurgia pequena, ambulatorial, ou até associada a uma cirurgia maior. Entendi. Como a inclusão de prótese, que é o mais comum. Agora, e para as mulheres que têm uma mama, então que já tem um seio grande e que fizeram a redução e tiraram aí, enfim, a parte até de glândulas, né, que vocês já contaram aqui, e ficaram, então, com esse mamilo mais proeminente. Isso pode acontecer também, que às vezes, com um seio maior, algo não te chama tanta atenção. Quando você diminui, a proporção muda. Sim. E aquilo acaba ficando, talvez, um incômodo. Isso também é algo que pode acontecer. É possível de correção de uma maneira assim, é o que eu falei, é um procedimento relativamente simples. Então, o que você tem que colocar, é importante salientar, é que se existe a possibilidade da pessoa querer amamentar. Então, você tem que ter algum prejuízo,
pode ter algum prejuízo, pode ser parcial, pode ser até total, dependendo do tipo de mamilo, do tipo de técnica a ser utilizada. Tá. Então, se a pessoa ela é jovem e ela pretende amamentar, então é importante salientar que a redução do mamilo, ela pode sim causar algum tipo de perda de sensibilidade e também do poder de amamentação. Eu ia te falar da questão da sensibilidade. Então, da sensibilidade pode pode acontecer, tá? Não é uma regra. Não é uma regra, mas pode. Então, Tá. Isso vai depender, lógico, das terminações nervosas que existem no local, da incisão que vai ser feita e da quantidade que quer retirar de tecido. Pode ser um pouco menor, um pouco maior, vai depender da avaliação do cirurgião plástico, né? Mas vocês preservam o mamilo mesmo da paciente? Sim, você só faz a redução do mamilo. Tá. Você não faz a ressecção completa dele, você tenta preservar, aí vai depender, o volume da retirada, ele vai depender da necessidade do paciente, de amamentação ou não, Tá. ou desejo do paciente querer um mamilo muito pequeno. Aí vai sempre, aí essa variação, ela vai depender de uma avaliação da anatomia como um todo. Tá. Do volume da mama, do tamanho da areola e do desejo da paciente. Certo, e até da questão da pele que está essa mama, se está mais flácida, tudo isso. A outra coisa, assim, as cicatrizes que são oriundas de consequência da redução do mamilo, elas são bem imperceptíveis, elas são existentes, mas elas nunca ficarão tão evidentes. Por quê? Porque elas ficam, em geral, bem ao redor da base do mamilo. Então, é uma cicatriz bem interessante, porque ela fica muito disfarçada. Isso é uma forma de redução que a gente usa à altura. Quando você faz a redução da altura e também da base, que é neste caso, que você pode fazer uma redução da base e também da altura, que você vai ressecar, às vezes, metade do mamilo, às vezes até mais, neste caso, você realmente pode lesar os ductos lactíferos, né? Os ductos que saem leite, aí sim você pode dar um prejuízo maior da amamentação. E você colocou aqui, né, que a marcação que está nessa nossa é um pouco ilustração diferente. É mais para a gente entender a cicatriz. A cicatriz. Aí, vamos colocar no bonequinho? Vamos. Para a gente visualizar? Que Vamos ver, vamos colocar aqui. essa daqui. Vamos colocar com o maior. Deixa eu levar esse aqui também. E depois a gente faz a troca para vocês conseguirem visualizar. Eu vou tirar esse daqui, então, só para a gente poder ilustrar melhor, tá? É por esse? Põe. Esse é o mamilo antes da correção, Tá ele bom. tem uma hiperprojeção, né? Certo. Chama hipertrofia do mamilo, tá? Se vista lateral, você tem 3 tipos de mamilo básicos, que é o mamilo normal, que é a projeção, existe uma projeção, mas ela não é excessiva, Tá. a hipertrofia e o mamilo plano, em que você tem a altura do mamilo é a mesma da areola. Certo. É só uma classificação para poder entender melhor. Certo. O melhor mamilo é o lógico da projeção normal, porque ele permite a amamentação sem nenhum tipo de exercício, nenhum tipo de manipulação, tá? Tá. Então, essa hipertrofia de mamilo, você pode fazer a correção, como a gente já explicou, desta forma. E que Redução vai de ser altura só no mamilo. só no mamilo. Aqui, claro, na ilustração a gente acaba retirando a areola, ele por completo. Isso. Como é que é essa questão, então, do desenho Ok. da areola para... Neste caso, a gente está fazendo a redução da altura do mamilo. Basicamente, só da altura. Então, você vai dizer não a base, a altura. Então, essa cicatriz, ela é bem tranquilinha, porque ela é imperceptível, que ela fica ao redor da base da areola. Tá. Existe aquele mamilo que pode ser com uma hipertrofia mais importante, e aí você pode ter que ter uma redução um pouco mais acentuada de volume, tá? Então, você vai ter um mamilo com uma projeção maior. Então, você vai ter que fazer essa redução, mas é de 50%, às vezes mais. Então, neste caso, em que existe uma redução importante do mamilo, e pode, inclusive, pegar parte dos ductos lactíferos, você pode ter o prejuízo da amamentação. Por isso, é necessário conversar, entender exatamente o que a paciente deseja e se ela deseja amamentar. Neste caso, que a redução ela é mais importante, as cicatrizes são um pouco maiores. Vai ser na base e também na altura do mamilo. Tá, como é que é? Então, quando você for olhar, você vai ver uma cicatriz na base e também na altura. Mas são cicatrizes de excelente qualidade, muito rara, mas muito raramente pode dar algum tipo de hipertrofia, algum tipo de alteração. Mas, doutora, me conta uma coisa, como é que é a recuperação, então, a reabilitação se volta, né, de uma forma rápida? É uma região que cicatriza rápido, porque, assim, é bem vascularizada, né? Sim, essa região,
ela é muito, muito bem vascularizada, então a cicatrização, o processo de cicatrização dele ele é mais acelerado. Então, entre 1 e 2 semanas é possível de a retirada de pontos. O que a gente pede é para não exposição ao sol, por causa de mancha mesmo, de hipercromia da região do mamilo. Perfeito. Mas, em geral, as pessoas não tomam sol com o mamilo exposto, então é bem tranquilo, tá? Tá. Eu vou agora... Vamos para o outro caso? Vamos para poder que é ilustrar. aquele mamilo, então vocês chamam de mamilo invertido? É, o mamilo invertido. Deixa eu só colocar aqui novamente para a gente poder... Que o mamilo, então, ele não tem uma projeção. Não. Então, o mamilo invertido... Pode trazer para cá. Posso trazer? Pode. O mamilo invertido, ele tem alguns tipos, né? Vamos explicar aqui melhor. O mamilo invertido é quando o bico do peito, ele tem uma certa retração. Você vai pôr a mão em cima, entre a areola e o mamilo, você vai ver que ele é plano e às vezes ele tem uma retração central. Essa retração do mamilo, ela tem algumas causas. A mais comum é genética. Então, a pessoa já nasce com o mamilo retraído porque os ductos lactíferos, que são por onde sai o leite, eles são encurtados. Eles podem ser encurtados de forma congênita, é da própria pessoa, individual, pode ser através de um processo inflamatório, por exemplo, após uma amamentação que inflamou, ou após uma inflamação de algum ducto. Tá. Processo inflamatório qualquer por um trauma. E mais de forma preocupante, o câncer de mama. O câncer de mama, existe um tipo específico que ele pega exatamente o mamilo e a areola. Então, neste caso, você tem um mamilo normal, e você começou a reparar, observar que o seu mamilo começou a ficar retraído. Isso é um sinal de que você deve procurar, sim, um especialista, porque é um dos sinais de câncer de mama no mamilo. Isso é importante. Então, a retração do mamilo, ela tem alguns significados. Entendi. Certo? Importante. Quando ele é só individual, genético, é mais tranquilo, a correção é simples. Se você tem uma investigação por um processo inflamatório, por uma suspeita de câncer, não manipule neste mamilo até fazer o diagnóstico preciso. Aproveitando o gancho que você comentou da questão de um possível câncer de mama, após, então, ou a retirada, ou, enfim, toda a indicação de tratamento, que seja ou não com quimioterapia, ou a mastectomia, é possível reconstruir? Sim, é bem possível. E assim, a gente vai, um dos próximos passos, a gente vai explicar exatamente como é a reconstrução. Vamos lá, por então. exemplo, Vamos lá. Você tem essa retração de mamilo, né? Eu vou mostrar alguns casos só para mostrar a retração do mamilo, como é feita a correção quando ele é genético. Certo, sem que não doença, tem. Sem doença. Tá, nada porque envolvido. A retração do mamilo, ela pode trazer algum tipo de desconforto. Porque em função do mamilo estar retraído, existir tecido, glândula sebácea, existe suor, essa região ela pode produzir uma secreção. Em função dele estar retraído, a higiene não é adequada. Então pode dar um pouco de mau cheiro, às vezes pode dar um pouquinho de inflamação, em função da higiene. Tá. O mamilo retraído, ele tem basicamente 3 tipos. Um que você vai fazer a tração do mamilo e ele vai se expor e vai ficar exposto por alguns minutos e logo vai retrair de novo. Tá. E tem aquele outro mamilo que você vai tracionar, ele só vai ficar exposto enquanto você estiver fazendo a tração. Na hora que você soltar, ele retrai. É um tipo 2. Essa classificação ela é importante para determinar qual é o tratamento. Qual cirurgia deve ser O tratamento que eu digo assim, até para amamentação, por exemplo. O outro tipo, que é o caso 3, que é o tipo 3, a retração ela é tão importante que nem você manipulando ele sai, que é esse tipo, que ele não vem. Tá. Então, o que acontece? Nesses casos, a amamentação ela se torna quase impossível. Porque você não consegue, a criança não consegue pegar um mamilo nem tracionando. Mas isso é possível reverter antes de uma gestação? Você pode tentar reverter, mas nem sempre isso é bem sucedido. Porque às vezes o ducto ele é muito encurtado. Tá. Muito encurtado. Então, esse tipo de situação, que é o mamilo invertido, você tem que orientar bastante que realmente a correção ela pode afetar a amamentação. Tá. Por quê? Eu vou pegar alguns exemplos para você entender melhor. O mamilo, só para entender, o mamilo, ele tem os canalículos. Eu fiz assim para você poder entender. Então, você tem a saída... Vamos botar ele de ladinho, assim, isso para a gente ver. Aqui, como se representa, os fios representam os canalículos, que é por onde sai o leite, quando você tem período de amamentação. Quando eles estão retraídos, eles encurtam e tracionam o mamilo. Tá. Tracionam o mamilo. Então, qual é a técnica? Você vai incisar aqui na base do mamilo e cortar os canalículos para ele projetar novamente.
Tá. Para ele voltar a ser um mamilo com projeção normal. Então é um mamilo natural da pessoa também. Da pessoa, não sempre a utilização do próprio mamilo, tá? Então, da mesma forma como a hipertrofia do mamilo, ele pode ser corrigido a nível ambulatorial ou até em associação com alguma outra cirurgia da mama, que é mais comum. Então é considerada até uma cirurgia simples? É uma cirurgia simples, geralmente ambulatorial. A cicatriz da inversão do mamilo, geralmente ela é na base, também uma cicatriz bem disfarçável. É um procedimento relativamente tranquilo, tá. De fácil recuperação, não exige muito afastamento de exercício, porque daí em função do trauma ser pequeno. E é interessante a gente falar a respeito disso, gente, no intuito de ajudar muita gente, porque até na maioria das situações, a gente está falando de uma questão que pode ter um impacto de autoestima, né? Um impacto social, seja de uma forma ou de outra na apresentação do mamilo, e que bom que é possível, então, de uma forma até considerada simples dentro da cirurgia plástica, reverter, né? E devolver qualidade de vida. A gente vai colocar uma perguntinha do público para você. Quem escreveu pra gente, olha lá na tela. Obrigada, Claudinha. Um beijo. Quem tem mamilo invertido tem mais risco, então, desse mamilo não ter vascularização, caso queira fazer redução de mama? Não, ele não tem relação com a vascularização. Ele tem relação com os ductos. Então, ele tem relação com a amamentação. Então, numa redução de mama, não é a nossa preocupação, né? Okay. Desde que, obviamente, esteja bem estabelecido que a causa é genética e não doença. Não Isso doença. É importante. Né? E, gente, no fundo, a indicação realmente tem que vir do médico, tem que ter essa parceria de confiança de falar, puxa, vamos primeiro entender qual é a indicação, em que ponto, né, vai ser muito bem orientado e indicado. E aí o resultado final é só alegria, né? É sucesso. Ok. Obrigada sempre, doutora. Muito legal. Sempre que bom. você vier, a gente vai adorar receber aí suas ilustrações e poder, né, acompanhar ao vivo. Quem quiser saber mais do trabalho da doutora, eu vou passar um Instagram. Podem mandar perguntinhas para ela, aquelas mais, né, casos individuais, que eu costumo dizer aqui, que às vezes fica mais difícil da gente responder no ar. Quem quiser saber mais, vai segui-la no @doutora, abreviado, Maria Paula Tanaka. O Tanaka é com K. Então, doutora, abreviado, Maria Paula Tanaka. Um beijo. Okay, obrigada sempre. Obrigada. Super linda. Até a próxima. Até. Ai, adoro. Agora para.